Agora acho que deu certo, meninas. Eu estava tentando entrar aqui e tava só verificando conexão. Bom dia, meninas. Bom dia, Dani. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Vivi. Tava tentando entrar aqui e não tava dando certo. Bom dia, Cleudinha. Tava só verificando a conexão. Deixa eu colocar aqui 3 de 365. Publicar. Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom dia, meninas. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amiga Jéssica, paz do Senhor, tudo bem? Que bom que você está aqui. Bom dia. Nós estamos fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica. Bom dia, Laís. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia, Ruth. Bom dia, Raimunda. Bom dia, meninas. Que bom ter vocês aqui para fazer a leitura da palavra do Senhor. Nosso dia, ele é diferente quando a gente começa, oferecendo as primícias para o Senhor. E eu tenho certeza que esse ano para nós vai ser um ano diferente, porque a gente está fazendo coisas diferentes. Eu preparei uma live, depois eu vou postar aqui para vocês. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito daquilo que a gente traz de velho para o novo, né? Porque muitas das vezes a gente não está preparada para o novo. A gente entra para o ano novo, mas carregando um monte de coisas velhas. E não tem como a gente viver coisas novas fazendo prática de coisas velhas. E hoje nós estamos aqui praticando coisas novas, então nós vamos escolher coisas novas para a glória do Senhor. Chamem aí as meninas, manda aqui no aviãozinho. Bom dia, Raimunda, seja muito bem-vinda. Vamos convidar aqui as meninas para fazer a leitura aqui com a gente. Manda aqui no aviãozinho para a gente convidar outras meninas para fazerem a leitura da Bíblia junto conosco, convidar aqui algumas meninas e a gente começa a fazer aqui a nossa leitura. Meninas, hoje nós vamos ler livro de Gênesis, no capítulo 8 até o 11. Todas estão aí com a Bíblia? Bom dia, Lô! Seja bem-vinda! Vamos fazer a leitura, meninas, antes. Vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo possa ser o nosso companheiro nessa manhã. Amém? Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Obrigada por este tempo tão precioso que o Senhor tem preparado e separado para nós, para juntas aqui fazermos a leitura da Tua palavra. Espírito Santo, que cada palavra possa encontrar um coração, no nosso coração, uma terra fértil, para que ela venha produzir frutos para a Tua glória, que possamos ser transformadas à medida que mergulhamos na Tua palavra, que o Senhor possa fluir em nós, tirando tudo aquilo que é velho, porque a Tua palavra diz que não tem como deitar vinho novo em odre velho. E ninguém que tem uma roupa nova vai colocar remendo na roupa. Então, que da mesma forma que possamos abrir mão daquilo que é velho, de sentimentos que são velhos, e que possamos entrar neste novo ano com o coração aberto para o novo, nos desprendendo de tudo aquilo que
nos impediu até hoje de mergulhar mais profundo em Ti. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso companheiro todas as manhãs e que o nosso dia seja abençoado por Ti, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Vamos lá, meninas? Vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 8. E o tema é o fim do dilúvio. Nós lemos Noé entrando na arca, né? E o Senhor mandando chuvas sobre a terra. E agora nós vamos ver o fim do dilúvio. Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no 1º dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da casa, da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No 1º dia do 1º mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite,
jamais cessarão. Meu Deus, meninas, que coisa mais linda isso. Esse é um teste de paciência, né? O tanto que Noé esperou dentro daquela arca. E olha que a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Noé e as águas baixaram. E aqui a gente aprende que não importa quão agitadas estejam as águas, o Senhor sempre tem uma arca preparada para guardar aqueles que nele esperam, aqueles que fazem a sua vontade. Deus tem sempre livramento para aqueles que confiam no Senhor e andam em obediência à palavra dele. E quando Noé ofereceu o sacrifício de adoração, a Bíblia fala que essa adoração chegou como um cheiro suave às narinas do Senhor. Que assim seja a nossa adoração, cada sacrifício nosso que possa subir como cheiro suave ao Senhor. Vamos continuar aqui, capítulo 9, a aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Meninas do céu, quanto tempo faz que essa palavra foi escrita? E ainda hoje, quando nós olhamos no céu e enxergamos o arco-íris, é o Senhor olhando e se lembrando da aliança. E também é nós olhando e nos lembrando da aliança do Senhor para conosco. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé.
A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Aqui, meninas, eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra que foi liberada através de Noé para a vida do seu filho Cã. Porque mais para frente nós vamos ver o peso da palavra liberada. Às vezes a gente fala assim que a nossa palavra ela tem poder, mas a gente não imagina o quanto a nossa palavra tem poder. E às vezes nós liberamos palavras dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam, e nós não imaginamos o poder que tem cada palavra liberada. Nós vemos Noé liberando uma palavra sobre Cã. E nós vamos ver o que acontece com a descendência de Cã mais lá na frente. Nós estamos no capítulo 10 agora, a origem dos povos. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os Jefetitas, que eram os filhos de Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quintim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Os Camitas, estes foram os filhos de Cã: Cuxe, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxe: Sabá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxe gerou também a Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrode. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas e os Neftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Ete, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Emateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam.
As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lasa. Estes são os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Os Semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi um antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorã, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendiam-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Aí aqui, meninas, só pela descendência dos filhos de Cã, nós já começamos a reconhecer algumas terras, né, que o povo de Israel foi tomar das mãos desses povos, né? A gente vê aqui Sodoma, a gente vê Gomorra, a gente vê os Jebuseus, os Amorreus, os Girzeus. Então, nós vemos aqui todos da descendência de Cã. E mais para frente, o povo de Israel invadindo essas terras e tomando posse dessas terras. Estamos agora no capítulo 11, a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A descendência de Sem. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas.
Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Tear, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Eu quero só chamar, meninas, a atenção de vocês para um versículo aqui no capítulo 11, o versículo 5. Diz assim, olha: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha que segredo maravilhoso e que lição valiosa nós aprendemos nesse versículo. Quando nós falamos uma única língua e vivemos em união, quando estamos unidas no mesmo propósito e começamos a fazer algo, nada pode impedir o que planejamos. Às vezes, e a Bíblia vai dizer que um reino dividido, ele não subsiste. Por isso, neste novo ano, eu quero sugerir algo a vocês. Vai com seu esposo, pega o filho de vocês, tracem os planos e os projetos que vocês têm, consagrem eles ao Senhor e andem em união, falando a mesma língua, seguindo os objetivos de cada propósito que Deus colocou no coração de vocês. A Bíblia diz que quando o povo anda em união, quando eles são um só povo, e falam uma só língua e começam a construir alguma coisa, nada pode impedi-los a não ser o Senhor. Neste caso, este não era o propósito do Senhor para este povo. Por isso que o Senhor interveio, separou e dividiu as línguas e espalhou o povo. Mas, se a igreja do Senhor estiver unida como um corpo, falando uma só língua, dentro dos propósitos que Deus colocou dentro do nosso coração, não há nada que pode nos impedir de conquistar aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, que hoje
Você vá debaixo dessa palavra. Ande em unidade com a sua família, com a igreja que você congrega neste novo ano. Consagre os seus planos ao Senhor. Andem nos mesmos objetivos, caminhem juntos e nada poderá subsistir vocês. Amém, meninas? Obrigada pela companhia de todas vocês. Peguem um marcador de texto e vai marcando os textos onde o Senhor mais falou com vocês. E depois vocês vão meditando ao longo do dia. E estejam com o coração aberto para tudo que o Espírito vai ministrar no coração de vocês no dia de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por este tempo e amanhã nós damos continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Meninas, alguma de vocês quer falar alguma coisa? Algo que o Senhor falou no coração de vocês? Comentem aqui. Algum pedido de oração que vocês tenham, coloquem aqui pra gente orar e apresentar juntas ao Senhor. Eu vou dar um minutinho aqui para vocês escreverem. Se Deus falou algo com vocês, uma palavra que tenha tocado mais. Vou dar um tempinho aqui para vocês escreverem, ou algum pedido de oração, coloquem aqui, que a gente vai apresentar ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos, e nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou que pedimos. É mesmo, Dani? É mesmo? É mesmo, nós sentimos a presença do Espírito só na leitura, né, da palavra. Nós sentimos a presença. Amém, amiga, a gente vai orar por você. Vamos orar, Cleo, pelo seu filho Tony. Deus sabe todas as coisas e para Ele não existem causas impossíveis. Sabe o que eu acho interessante em Deus? Ele não desiste das pessoas. Ele não desiste de nós. Deus, ele não tem lata de lixo. Deus não tem pá, né? Quando o vaso se quebra, quando alguém se perde, se o vaso se quebra, ele vai lá e restaura. Se alguém se perde, ele vai encontrar no caminho. Nós vamos ver na Bíblia as pessoas que Deus foi encontrar no caminho, porque elas se perderam. Então, Deus tem sempre um caminho de volta. Deus tem sempre um plano até para quem sai do plano. Então, vamos entregar nas mãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz por esse propósito, muito grata. Que o Senhor nos abençoe. Meu coração está cheio de expectativas para este tempo. Eu sei que o Senhor vai nos transformar e nós não seremos mais as mesmas desse tempo agora, do início desse tempo, nós não seremos mais as mesmas. Vamos então, meninas, fazer uma oração ao Senhor. Vamos apresentar o Tony. Vamos apresentar a Geu. Vamos apresentar ao Senhor o nosso ano, a nossa família, os nossos propósitos. Amém? Crendo que o Senhor vai estabelecer. E nós vamos pedir para que o Senhor conduza o nosso coração a um lugar de descanso. Que nada venha nos tirar do propósito, que nada venha abalar a nossa confiança no Senhor. Porque quando nós consagramos e entregamos os nossos planos a Deus, é Ele que conduz as situações. Nós não precisamos ficar desesperadas, porque Ele naturalmente vai conduzir as situações. Se tiver que abrir caminho, Ele vai abrir caminho. E se tiver que fechar caminho, Ele vai fechar caminho. Se tiver que trazer pessoas para perto de nós, Ele vai trazer pessoas. E se tiver que afastar pessoas, Ele também vai afastar. Então, que o Espírito Santo nos dê esse discernimento para entender que mesmo que nós não estejamos ouvindo a voz de Deus, nós tenhamos a certeza, através das situações que nos cercam, como os sinais que Deus deu aqui para Noé,
nós também possamos entender que Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém, meninas? E por isso nosso coração vai encontrar um lugar de descanso em Deus, sabendo que o Senhor, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Vocês estão esperando em Deus? Se vocês estão esperando em Deus, descansem o coração, porque Deus está trabalhando por nós. Amém, meninas? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua bondade, obrigada, Senhor, por este tempo, obrigada por ter falado ao nosso coração. Senhor, eu te peço que nos ensine a ser pacientes em meio às dificuldades, porque muitas das vezes nós nos encontramos como Noé, escondidas dentro da arca, e ao redor de nós muitas águas, às vezes tão agitadas, e a gente não consegue nem sair para fora, não vemos saída, não vemos terra, não vemos plantio, não vemos nada além de águas agitadas. Mas que, assim como Noé, nós possamos ter paciência e encontrar em Ti um lugar de descanso, sabendo que o Senhor se lembra de nós. A Tua palavra diz que o nosso nome está escrito nas palmas das Tuas mãos. O Senhor é um Deus que não se esquece daqueles que Te amam, daqueles que clamam a Ti, daqueles que são Teus filhos. O Senhor não se esquece. A Tua palavra diz que uma mãe pode se esquecer do filho do seu ventre, daquele que ela amamenta. Todavia, o Senhor não se esquece dos seus filhos. Então, que possamos ter essa paciência para esperar em Ti o tempo de todas as coisas, porque Tu faz todas as coisas perfeitas no Teu tempo. E que cada adoração que nós formos levantar a Ti, que cada sacrifício de adoração, que os nossos altares levantados dentro da nossa casa possam subir até o Teu trono como cheiro suave às Tuas narinas, que o Senhor possa se agradar de nós, Pai. Eu Te peço, meu Deus, que nós possamos tratar o Senhor com honra, assim como os filhos de Noé, que, ao contrário de seu irmão Cã, cobriram a honra, não desonraram o seu pai. Que através das nossas atitudes nós possamos honrar ao Senhor em todo o tempo, seja na nossa maneira de falar, seja na nossa maneira de agir, em nosso comportamento, nós possamos honrar ao Senhor e não desonrá-lo, porque nós sabemos das consequências que existem na desonra, mas também sabemos de todos os benefícios existentes da honra, que nós possamos alcançar, Senhor, em Ti, todos os benefícios de honrar ao Senhor e a Sua palavra. Eu Te peço, Pai, que guarde cada menina que está aqui comigo neste propósito de leitura da palavra, que o Senhor possa abençoar a vida delas, que sobre elas exista uma porção dobrada do Teu Espírito, que o Senhor derrame sobre elas ousadia, unção, sabedoria, que elas tenham sempre uma palavra da parte do Senhor para corações aflitos, que elas possam ser resposta do Senhor para as pessoas, que elas possam ser usadas como flechas nas Tuas mãos e que possam cumprir todo o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Afasta de cada uma delas o espírito de medo, porque o Senhor na Sua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas de ousadia e intrepidez, que elas façam uso de todas as ferramentas que o Senhor já tem colocado nas mãos delas e que elas sejam, Pai, vasos usados nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Toma o Johnny nas Tuas mãos, toma os filhos das Tuas filhas, toma a casa delas, toma o marido delas, Pai.
Entra com providência, Senhor. Toma caminhos daquelas situações e que estejam travadas, que elas possam viver algo novo e extraordinário do Senhor neste novo ano. Que elas possam viver o que elas nunca viveram da parte do Senhor até hoje. Que este seja o melhor ano das nossas vidas, para a glória do teu nome, que possamos transbordar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado dentro de nós. Abençoa o nosso dia, é o que nós te pedimos e já te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meninas, que vocês tenham um dia de vitórias para a glória do Senhor. E amanhã nós nos encontramos aqui novamente às 7h35 para continuar a nossa leitura bíblica anual em ordem cronológica. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, meninas.